Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 44 da playlist de questões sobre raciocínio lógico da Banca Sebrasp, questões do ano de 2021. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 44 diz o seguinte: considere a seguinte proposição. Ele dá aqui uma proposição P. Se a vegetação está seca e sobre ela cai uma faísca, então ocorre um incêndio. Normalmente a Banca Sebrasp ela omite aqui esse então, mas nós temos aqui um condicional, um se então. Temos aqui o nosso se então, temos aqui uma conjunção, temos um i fazendo a conexão entre essas duas proposições simples aqui. Essa proposição eu vou estar chamando de proposição A, essa segunda proposição eu vou chamar de B, e aqui nós temos uma terceira proposição que vai ser a nossa proposição C. Com relação à proposição apresentada, julgue o item seguinte. Então ele me dá aqui um item para a gente dizer se ele está certo ou errado. Se a proposição a vegetação está seca for falsa, então ele está me dando aqui a primeira parte nesse condicional, essa proposição A, ele está dizendo, olha, se isso aqui for falso, é uma proposição falsa, a proposição P será verdadeira independentemente dos valores lógicos das demais proposições simples que constituem a proposição P. Então ele está dizendo o seguinte, não importa o valor que você coloca aqui para o B, nem para o C. Se você considerar essa proposição A como falsa, o restante aqui vai gerar para nós uma proposição verdadeira. Como que a gente faz esse teste? A gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou considerar aqui uma conjunção, que é um i, certo? Vou fazer a tabela verdade. Proposição P, proposição Q, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, e aqui eu vou ter falso com falso, certo? E aqui eu vou fazer a minha conjunção, P e Q, e aqui eu vou fazer o meu condicional entre essas proposições. Verdadeiro, falso, 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 e aqui vai ficar verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Olha só que interessante. Quando nós temos uma conjunção e uma das proposições é falsa, o resultado dessa conjunção ele vai ser falso. Então, se eu tiver a primeira parte falsa, não importa o que eu coloco na segunda parte. Se eu colocar verdadeiro ou falso, o resultado lógico é falso. Então, o que eu concluo daqui? Eu concluo que, independente do valor que eu coloco no B, essa primeira parte aqui ela vai ser falsa. Beleza, independente do valor que eu coloco em B. Quando eu vou analisar aqui com relação à minha condicional, o meu se então, quando a primeira parte do meu condicional é falsa, independente do valor lógico que eu coloco na proposição, o resultado lógico vai ser verdadeiro. Então, se eu já sei que isso tudo aqui gera para nós uma proposição falsa, não importa se eu coloco verdadeiro ou se eu coloco falso aqui, o resultado lógico dessa proposição vai ser sim verdadeiro, então esse item é um item que está certo. Independente dos valores lógicos que eu coloco aqui e aqui, o resultado lógico da proposição vai ser verdadeiro se eu considerar essa parte aqui falsa. Porque falso com qualquer coisa gera um resultado lógico falso, e quando eu tenho um condicional, qualquer condicional que a primeira parte dele é falsa, gera um resultado lógico verdadeiro. A alternativa correta aqui vai ser que o item está certo.